A palavra do Senhor vai nos falar aqui, irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 20, e o versículo é o 15. A palavra nos fala assim: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que tristeza é! Do que adianta andar praticando as iniquidades? Do que vale a pena? Vale a pena, sabe, praticar prostituições, andar por aí bebendo, andar, sabe, de farra em farra, andar, sabe, com a vida aí dissoluta, andar com a sua vida de qualquer maneira, e aí levar ela como se fosse qualquer coisa, sem responsabilidade nenhuma, sem compromisso nenhum, sabe, levando a sua vida de qualquer forma, provando todas as iniquidades, provando todas as coisas ruins que o mundo oferece, que o inimigo oferece, e aí chegar, sabe, no grande dia e o nome da pessoa não ser achado no livro da vida. Não vale a pena de nada, sabe? Não adianta, não serve de coisa nenhuma. O ser humano praticar tudo aquilo que agrada à carne, sabe? Andar em adultério, andar em prostituição, andar em bebedeira, andar, sabe, em lugares que não é adequado para o ser humano entrar, não é um lugar adequado para que um ser humano coloque seus pés lá dentro, porque ali naquele local não tem nada que ofereça para que um ser humano cresça, sabe, moralmente, cresça espiritualmente. Ali não oferece nada disso. Ali só oferece uma degradação moral, só oferece uma degradação, sabe, de caráter, uma degradação espiritual, onde a pessoa está achando que está fazendo grande coisa para si. Por quê? Porque a carne dela está se alegrando com tudo aquilo que ela está praticando. Do que adianta fazer tudo isso? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e no final, no grande dia do juízo, o nome da pessoa não ser achado no livro da vida? E aí a pessoa vai ouvir o que está falando aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 23. Olhe só o que esse tipo de ser humano que anda numa vida iníqua vai ouvir do Senhor Jesus no grande dia do juízo. Mateus capítulo 7, versículo 23. A pessoa que anda numa vida dissoluta, numa vida de bagunça, numa vida desonrosa, sabe? Ali praticando todas as coisas, né? Com o corpo, que é o templo do Espírito Santo, sabe? Ela simplesmente vai ouvir do Senhor, da glória do Senhor Jesus. E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que tristeza coisa é um ser humano ouvir isso, sabe, do Senhor Jesus no grande dia, lá no juízo final, e saber que não tem salvação para ela, e saber que ela não irá, sabe, ocupar e morar naquele lugar que o Senhor Jesus, quando subiu para a glória, quando subiu para o Pai, que ele foi ressuscitado e subiu para o Pai, ele falou para os discípulos que estaria indo preparar lugar. Esse tipo de pessoa que anda nessa vida assim de bagunça, numa vida de qualquer forma, ela não vai ocupar esse lugar. Ela não vai receber a coroa da vitória. E esse versículo em Apocalipse, capítulo 20, né? Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 15, diz assim: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu imagino, eu acredito que esse seja o versículo mais triste que a Bíblia apresenta, que a Bíblia fala. Porque o ser humano, por ter praticado tantas iniquidades, por ter andado numa vida tão bagunçada, por ter andado numa vida, sabe, apenas trazendo para sua vida coisas desonrosas,
elas vão ouvir isso, sabe? Que o nome delas não serão achado no livro da vida. E elas serão lançadas no lago de fogo, sabe? E ainda ouvir do Senhor Jesus, que Jesus não os conhece, que Jesus não sabe nem quem eles são. Por quê? Porque andaram no caminho das trevas, porque ao invés de andar no caminho da luz, ao invés de obedecer ao Senhor Jesus, para ganhar, receber o seu galardão, para receber a coroa da vitória, elas preferiram andar no caminho das trevas, elas preferiram agradar ao maligno, elas preferiram andar em práticas horrendas, em práticas que, sabe, desagradam ao Senhor Jesus, em práticas que fedem nas narinas do Senhor dos Exércitos. E triste é um ser humano ouvir do Senhor Jesus que o nome dele, o nome dela não foi achado no livro da vida e que o Senhor Jesus nunca soube quem é ela, não conhece aquela pessoa e ela se apartar do Senhor Jesus, ela se apartar da salvação para o lago de enxofre, para o lago de fogo. Lugar esse que ali só tem tristeza, só tem ranger de dente. Então que nós venhamos pensar bem em tudo que nós andamos fazendo com a nossa vida. Nós temos que prestar atenção, nós temos que pedir sabedoria e discernimento ao Senhor Jesus, para que no grande dia a gente não venha ouvir essa palavra tão difícil de ouvir do Senhor Jesus, porque tem muitas pessoas que até estão, sabe, até estão dentro da igreja, até nominalmente são cristãs, porém, sabe, elas cantam, elas pregam, elas têm cargos, elas mostram ali para a sociedade e para a comunidade da igreja cristã que elas andam num caminho estreito, que elas andam obedecendo ao Senhor Jesus, que elas cumprem princípios, mas na realidade elas estão levando uma vida dissoluta. Elas estão levando uma vida, sabe, de bagunça. Elas estão praticando o que o maligno oferece. Elas estão se prostituindo, estão, sabe, bebendo, estão colocando seus pés em lugares que o Senhor desaprova, estão fazendo aquilo que desagrada ao Criador. Infelizmente, não adianta, porque tem outras pessoas superiores que têm ali, sabe, seus líderes, muitas das vezes até sabe, mas passa o pano, entendeu bem? Esconde ali o pecado debaixo do tapete. Porém, no grande dia, tudo será revelado. E não adiantou de nada praticar as coisas do mundo ou ganhar o mundo inteiro, agradar a carne, para no grande dia ser lançado no lago de fogo. Então, que venhamos pensar direitinho, pedir sabedoria e discernimento ao Senhor para não praticar aquilo que vai nos condenar. Amém? A paz do Senhor, Deus abençoe.